esse imóvel aqui já teve um antes, teve também um durante, e chegou a hora do depois. E talvez vocês se lembrem que lá no vídeo do antes, vai até passar uns pedacinhos aí, a gente ainda estava decidindo se comprava ou não esse imóvel, ainda era aquele imóvel de oportunidade que a gente visitou para fazer a análise de viabilidade. Mas, felizmente, deu como viável, e a gente está aqui para mostrar o resultado dele depois dessa reforma que teve diversas alterações, inclusive de planta, tá? E a primeira delas já é de cara isso aqui. A gente quis dar um destaque nesse painel justamente porque a entrada do imóvel passou a ser por aqui. Então já tem de cara esse painel de madeira, e aqui onde era a sala do imóvel, agora a gente tem o que a gente chama de suíte número 2. Foi a segunda suíte criada nesse imóvel. Tá? Claro, não são todos os imóveis que a gente faz um painel assim, mas em áreas de alta liquidez a gente tem um orçamento de reforma um pouco mais folgado e nos permite usar uns detalhes de marcenaria que vão elevar o valor de venda desse imóvel. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa segunda suíte? Esse lugar aqui onde eu tô era quarto e tem uma tecnologia que a gente utilizou que bombeia o esgoto, que facilitou muito a criação de suíte em espaços onde não eram imagináveis. Chama-se Sanitrite. Tá? Não é para fazer propaganda não, mas eu já estou fazendo, e a gente não teria outra solução para transformar isso aqui num banheiro dentro de um quarto se não fosse por essa bomba que fica aqui dentro. Essa solução do Sanitrite é uma maquininha que bombeia o esgoto e fica dentro da marcenaria. Tá? Vocês inclusive devem notar que aqui o box é um pouquinho elevado por conta exatamente dessa solução, e a gente colocou aqui um revestimento de destaque, que é esse, alguma coisa entre azul e verde, e um nicho com uma iluminação em LED, uma fita de LED, uma iluminação indireta. Então essa foi a segunda suíte que facilitou colocar o imóvel em outra prateleira, porque ele vai provavelmente ser vendido mais rápido por conta dessa solução que a gente conseguiu aqui. Tá? E esse quarto onde a gente está agora, ele era originalmente a sala. A porta é ali onde você viu. Como não existia esse banheiro, você tinha uma porta diretamente à sala. Esse prédio aqui é de um apartamento por andar. Você abria o elevador numa área privativa e já vinha direto aqui para a sala. Temos agora um banheiro aqui no meio do caminho que visou a valorizar esse imóvel. Então, falando um pouco dos detalhes desse quarto, tá? O rodapé é o padrão que a gente utiliza, rodapé branco poliestireno, e a gente tem diversas tomadas aqui. A gente preferiu pecar pelo excesso. Se a pessoa quiser criar prateleiras, ela pode escolher onde vai ficar a cama dela também, tem diversas opções. E, como sempre, a gente já tem a infra de split, porque uma pessoa que está comprando um imóvel reformado não quer saber de obra. Ela está pagando um pouco mais caro pelo imóvel numa área de alta liquidez, exatamente para não ter que ficar rasgando parede e passando infra de ar-condicionado. Agora, qual é o modelo do ar? Qual é o volume que esse modelo suporta? E os detalhes é ele que vai escolher colocar o ar-condicionado dele. Isso não é fazer reforma, isso é apenas plugar aqui o aparelho dele e já está tudo certo, trazer as coisas dele e já pode se mudar. Tá? Então lembrando, isso aqui era a sala, a gente colocou um porcelanato aqui de 90 por 90, um cimentício retificado, e igualou a cor desse rejunte à cor do porcelanato, de maneira que fique praticamente imperceptível esse rejunte, o que dá uma sensação de amplitude muito mais interessante, tá legal? Então, a gente também trocou as janelas, elas eram aquelas antigas de madeira em guilhotina, e a gente optou por essas janelas de alumínio branco, que são semi-acústicas, ou seja, como aqui é uma rua que tem um movimento aqui de veículos, para segurar esse som, vocês não devem praticamente estar escutando nada desse movimento de veículos, exatamente por conta dessa janela semiacústica. Ela não chega a ser aquela completamente acústica de vidração dupla, mas é uma que já segura muito bem o nível de ruído, beleza? Iluminação aqui com uma luminária de sobreposição redonda, padrão, aquela luz um pouco mais quente que a gente usa nas áreas íntimas, e é o tipo de acabamento que você vê na maioria dos nossos house flips, que são praticamente padronizados nesse quesito, tá?
E quando a gente vem aqui para o que hoje é a sala, isso aqui era exatamente um dos quartos, tá? Então a ideia que eu tive, e aí tive que convencer todo mundo de que ficaria bom, e de fato todo mundo depois se convenceu, foi de integrar essa sala à cozinha, de maneira a derrubar a parede do quarto e fazer uma integração de maneira que haja uma ventilação cruzada, ou seja, a gente tem uma janela para uma face do prédio, e como é um por andar, a gente tem a outra janela ali para o prisma. Quando a gente abre essas janelas, a gente tem essa ventilação cruzada, deu bastante iluminação, deu ventilação, arejou bastante. O pé direito da sala agora, que já foi quarto, é bastante alto, e nele a gente usou um trilho eletrificado de sobreposição. Da mesma forma como no quarto, a gente tem também aqui a infra de split para a sala. Tá? Então, também é a critério do comprador qual vai ser o aparelho que ele vai utilizar aqui, qual é o volume que ele suporta e etc. Tá? Mas toda a elétrica foi feita, como todos os house flippings, toda a hidráulica foi feita. A gente já tem aqui o acabamento elétrico, obviamente novo também. E a solução que a gente encontrou aqui para esse corredor foi utilização desse LED aqui, tá? O pessoal está até acabando ali ainda a instalação, a gente está com 98% de conclusão aqui, mas eu já quis antecipar para vocês. E esse LED aqui acabou dando um destaque para esse corredor que tem diferentes cintas aqui estruturais do prédio, tá? Então acabou que ficou uma iluminação bonita por conta da fita de LED que a gente colocou. E aqui, já vindo para a cozinha, eu achei fora de série as soluções que a gente encontrou para cá. A primeira delas é, de uma maneira econômica relativamente, fazer algo que fica com cara de sofisticado, porque em vez de dar um acabamento polido para essa pedra aqui, que é o siena, a gente deu um acabamento escovado. Repara como fica diferente. E ele tem o mesmo grau de vedação, ele também tem aqui esse material que faz com que ele não manche, né, essa resina, mas ele não tem um acabamento brilhante, ele tem um acabamento fosco, que na minha opinião fica muito mais interessante. Conta aí para mim se você prefere um acabamento nas pedras polido ou um acabamento escovado. Da mesma forma a gente fez isso na bancada seca, que veio para o lado de cá, tá legal? E essa mesma pedra, como esse apartamento é grande, ele tem 130 metros quadrados, a gente conseguiu criar aqui um lavabo. Tá? Então as visitas podem utilizar aqui esse lavabo que fica nessa integração sala, copa, cozinha. E o revestimento de destaque, esse ladrilhozinho em formato de tijolinho, ele já é de uma outra cor para dar uma diferenciada também. Tá? Solução aqui para não colocar a marcenaria completa no lavabo foi colocar uma prateleirona ali, que já é bem mais econômica do que colocar um armário nessa bancada, tá legal? Agora aqui na cozinha, como nos outros imóveis que a gente faz, a gente colocou na roda-banca um revestimento de destaque também, tem até um acabamentozinho ali que está faltando colocar do ponto de água para o filtro, e a gente fez a marcenaria embaixo das bancadas. Vale para a bancada molhada, vale para a bancada seca que está do outro lado, e vale também para os outros banheiros. Você deve ter notado que o acabamento é similar, ele remete um ao outro, tá? Para a gente não ficar inventando muita coisa. Tá? E a gente conseguiu também, dentro do nosso orçamento, trocar essa janela toda da área de serviço. Ela era uma bem antiga, talvez você se lembre aí. A gente conseguiu, por um preço bem interessante, já colocar essa de alumínio branco. Tá? Os aquecedores que eram dentro dos banheiros a gente passou também aqui para fora, e aí isso implica em passar também toda a tubulação, mas faz parte, porque mesmo que a normativa preveja algumas adaptações para que os aquecedores continuem dentro dos banheiros, a gente já notou que pelo menos aqui no Rio de Janeiro, principalmente nesse bairro, que é Ipanema, é um bairro de altíssima liquidez e procura, as pessoas têm essa objeção. Eu escutei uma história lá não sei aonde, das pessoas que passaram mal no banheiro por conta do aquecedor lá dentro, etc. Para não ter essa objeção, em todos os imóveis a gente passa o aquecedor, unifica do lado de fora, bota um de alta litragem e a partir daí passa a tubulação para os banheiros do
imóvel, tá? A gente manteve também um banheiro de serviço, obviamente reformando, porque a gente notou também que em outros imóveis anteriores as pessoas comentaram da falta de um banheiro de serviço. Nesse bairro as pessoas pedem isso. Então o que não falta nesse imóvel é banheiro. Conte aqui comigo, a gente tem o banheiro da suíte 1, que a gente ainda vai mostrar, tem o banheiro da suíte 2, que a gente passou por ele, é o banheiro que a gente utilizou a solução do Sanitrite, banheiro de serviço, a gente tem o lavabo e ainda tem um banheiro social, que a gente vai te mostrar também. Então banheiro nunca é demais, e nesse daqui tem para dar e vender, tá? Como ele tem uma planta ampla, possibilitou essa solução. Talvez vocês se lembrem desse quarto aqui, que vai virar tipo ou uma dependência ou um escritóriozinho, se o pessoal quiser utilizar dessa forma. E lá no teto a gente tinha um rebaixo, que eu dizia que representava exatamente a cara desse móvel. Como ele tinha uma planta muito esquisita, o rebaixo nesse teto também tinha uma figura geométrica indecifrável. E a gente acabou com aquilo, obviamente, e virou só uma remota lembrança. Nos vídeos anteriores você vai encontrar essa figura que ficava no teto ali, que acompanhava todos os remendos da planta desse imóvel, que acabava justamente aqui nesse vértice, tá? Então, essa integração da sala e cozinha, a gente consegue ter uma noção boa da amplitude quando a gente vê a distância dessa janela aqui para outra janela lá no final da agora sala, que era quarto. Então tem uma distância enorme aqui, quando a gente abre tudo fica uma ventilação maravilhosa. Tá? E antes de mostrar os outros quartos, a gente vai falar um pouquinho da localização. A gente está aqui em Ipanema, a pouquíssimos metros da praia, numa região que já é mais perto da Pedra do Arpoador. Então essa localização é muito concorrida, principalmente por pessoas que gostam de andar para o Arpoador, para Copacabana, para Ipanema, e o metrô também da Estação General Osório fica a 1 minutinho andando daqui. Então as pessoas que não tiverem carro, apesar de ter uma vaga de garagem, têm direito a essa vaga, as pessoas que não tiverem carro têm essa facilidade do metrô a pouquíssimos metros. Por isso é que a gente tem convicção de que esse imóvel, assim como os outros, vai vender voando. Uma das nossas premissas é colocar o imóvel reformado a valor de reformado, tá? Mas não colocar acima e nem abaixo. A gente coloca competindo com outros reformados, e como ele é o imóvel melhor reformado naquela mesma faixa de preço, automaticamente ele é o primeiro imóvel a vender entre os anunciados, tá? Esse aqui é o quarto número 2, a gente visitou um que virou suíte, e ele, assim como o outro, seguiu o mesmo padrão de rodapé, o piso é o mesmo no imóvel inteiro, nada muda, tá? A janela a gente trocou também, manteve o mesmo padrão da outra, e assim como no outro a gente colocou a infra de split, trocou a elétrica, acabamento elétrico e a mesma luminária de sobreposição. Quem vai personalizar os ambientes é o comprador, a gente não tenta adivinhar o gosto de ninguém, a gente faz o tipo de reforma que, pelo contrário, não vai desagradar ninguém. Tá? Então, vamos dar uma olhada no banheiro social? Isso aqui para mim também foi um dos destaques desse imóvel. Além de ter o mesmo revestimento do piso nas paredes, do lado de dentro do box a gente optou pelo revestimento de destaque, e é o que a gente chama de espinha de peixe, tá? Esse revestimento que fica intercalado na diagonal e dá um efeito muito do chique, tá legal? Você não vai ficar vendo isso daí em qualquer lugar não, isso daí requer um bom trabalhinho, e a gente sabe que não é todo mundo que faz, porque não é tão simples de ficar bem acabado. Tá? Então, temos aqui o acabamento hidráulico todo trocado, mesmo siena escovado, mesmo tipo de acabamento da marcenaria, como em todos os outros cômodos que tem a marcenaria. Janelinha que dá para o prisma do prédio a gente trocou também, e um rebaixo em gesso aqui, que é para passar essa fiação e parte da tubulação. Tá? Então, um banheiro que, na minha opinião, ficou fora de série, justamente por conta dessa iluminação indireta e desse acabamento aqui em espinha de peixe, que ficou sensacional. Agora vamos dar um pulinho na suíte que já existia, mas foi completamente renovada. Então chega para cá, tá? Portas novas, porta agora de correr no banheiro dessa suíte, mesmo tipo de revestimento e tijolinho, tá? Que dá o destaque ali dentro do box, mesmo siena escovado na bancada, mesmo tipo
de acabamento na marcenaria também. E o piso é uníssono no imóvel inteiro, como eu comentei. A pessoa, se quiser, depois deixa do jeito dela, pinta as paredes do jeito que ela quiser. Se quiser fazer algum outro tipo de destaque, ela faz também. Fica a critério dela, tá? Tem uma arandelazinha aqui nesse corredor. Aqui havia um armário, não sei se vocês vão se lembrar, um armário aqui que deixou de haver, porque ele atrapalhava essa circulação. Então, o comprador desse imóvel, a compradora, pode optar por botar um armário em algum outro lugar, tá? Ele só não pode colocar aqui para esse cantinho, porque vai matar a iluminação, e também porque aqui a gente optou por colocar a infra do split. Legal? Então, um armário parecido, um quarto parecido com todos os outros, tá? O mesmo acabamento nas janelas, também uma janela semi-acústica. Se vocês notarem, está passando um monte de carro aqui, tá? Se a gente esperar um minutinho, vocês vão ver que vai passar ônibus aqui também, e o barulho está completamente controlado com essa janela fechada. É outra coisa que vai elevar o valor de venda desse imóvel. E ali naquela rua, se a gente seguir reto, poucos metros para lá, a gente está diante da praia de Ipanema, tá legal? Então, é uma localização muito interessante, principalmente para o pessoal que curte andar para a praia e valoriza um metrô nas proximidades. Vamos falar um pouquinho dos números desse flip aqui, que está sendo rebatizado por vocês, ainda não sei qual é o nome dele. Esse imóvel aqui foi comprado abaixo de R$ 9.000 o metro quadrado e ele vai ser vendido acima de R$ 16.000 o metro quadrado, o que ainda é interessantíssimo considerando-se um 3/4 com vaga de garagem aqui em Ipanema, tá? Ela não é a região mais valorizada de Ipanema lá no quadrilátero, ela fica na outra ponta de Ipanema, mas é um bairro que é inteiro valorizadíssimo, tem uma demanda muito alta, uma liquidez, uma procura muito alta e uma liquidez altíssima também. Quando a gente coloca, como é o caso desse, a valor de mercado, vai ser vendido voando. E assim que esse imóvel for vendido, eu vou voltar para vocês contando qual foi o valor do metro quadrado de venda, falando qual foi o ROI da operação, mas seguramente vai ficar ali próximo dos 40% do valor investido, tá? 40% de lucro líquido dividido pelo valor investido vai dar o ROI dessa operação. Esse aqui foi o flip antigo esquisito, nome de batismo novo ainda não sei, mas antes de terminar eu gostaria de pedir para você, se ainda não segue aqui o canal do Trade Imobiliário, já me seguir aqui, ativar as notificações, porque aqui a gente está o tempo todo mostrando imóveis de investimento, compra, reforma e venda de imóveis de oportunidade. Sem esquecer de pedir para você também me seguir lá no Instagram, no @trade.imobiliário, onde eu estou trazendo dia após dia todos os detalhes das nossas operações. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.